Eu gostaria de agradecer, inicialmente, pela oportunidade de estar aqui, né, de poder conversar com vocês a respeito desses temas que são tão importantes para a nossa vida e para o mundo de uma forma geral. Gostaria de agradecer ao jornalista José de Paiva Neto, presidente da LBV, né, e toda a sua equipe organizadora desse importante evento, né? Desde que eu cheguei aqui, eu, por várias vezes, me emocionei e me surpreendi pela forma como eu fui recebido, como eu fui tratado, pelo carinho fraternal, né? De tal forma que eu ainda estou bastante emocionado, meu coração está aquecido pelo sentimento de fraternidade que eu encontrei nessa casa. Bom, o nosso tema, quer dizer, eu na minha história, geralmente vejo as coisas mais pelo lado da fé do que pelo da ciência, apesar de ser uma pessoa de ciência, né? Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou, do ponto de vista da ciência, analisar a fé e a espiritualidade na sua relação com a saúde. Como é que a ciência hoje vê essa relação, né? E eu vou colocar óculos escuros porque eu perdi meu óculos claro. Então, não é para me esconder, não. Eu vou me basear nesses três aspectos, né? Espiritualidade e saúde. O que nós conhecemos, como nós conhecemos e o que nós precisamos conhecer. É inegável, né, que, desde a antiguidade, a relação entre religiosidade e saúde, né, é enorme, né? As duas coisas caminharam junto ao longo de toda a antiguidade. Se a gente for ver as civilizações antigas, né, egípcia, grega, se a gente for ver as civilizações pré-colombianas, as grandes tradições africanas, na maioria das vezes era uma só pessoa que fazia as duas coisas, né? O sacerdote era responsável tanto pelo atendimento espiritual quanto pelo atendimento médico na comunidade, né? Em inúmeras comunidades, os xamãs do Canadá, da América do Norte, né, etc. Bom, então essa relação ela é muito estreita ao longo de toda a antiguidade, né? No período da cristandade, quer dizer, a partir mais ou menos do século V, né, até o século XVIII, a gente vai ver que essa proximidade, né, essa parceria, né, entre religiosidade, espiritualidade, ciência e saúde vão se manter ao longo do tempo, né? Vão ser as instituições religiosas, vão ser as denominações religiosas que vão criar os primeiros hospitais, os primeiros asilos, as primeiras faculdades ou escolas de medicina, né, na Europa, na América, né? Então a gente vai ver que essa relação vai se dar ao longo desse tempo todo, né, do século V até o século XVIII, né? No século XIX e século XX, a ciência avança de maneira tão significativa que, até para ganhar autonomia em relação à religião, né, ela se coloca numa posição de antagonismo, né? Muitos cientistas se colocam numa posição de antagonismo, e aí, muito frequentemente, a gente vai ver, né, no final do século XIX e no início do século XX, né, a sobreposição, né, o predomínio do materialismo dentro da ciência, né? Mas se a gente for ver, isso só aconteceu durante um curto período de tempo da humanidade. A maior parte do tempo, essas coisas caminharam muito juntas, né? Então, no final do século XX, a gente percebe o ressurgimento do interesse da ciência
por essa relação entre a espiritualidade e a saúde. Às vezes eu falo religiosidade e espiritualidade, porque essas coisas às vezes se confundem em certos momentos, né? Mas entendam espiritualidade. Bom, no final do século XX, então, esse interesse ressurge. Bom, o que nós conhecemos? No final do século XIX e início do século XX, quando a gente vai ver os estudos, as publicações dos autores, dos grandes autores, das pessoas que eram importantes naquele momento, que eram formadores de opinião na área da ciência, né? Na área da psicologia, na área da fisiologia, na área da medicina, de uma forma geral, na área da física e coisa. A gente vai ver que a absoluta maioria dos estudos na área de saúde apontavam um efeito danoso da espiritualidade para a saúde, certo? Mas esses relatos não eram estudos sistemáticos, eles eram relatos de caso. Eu mesmo fiz uma revisão bibliográfica muito extensa na área de transtorno bipolar, né? E existiam muito poucos estudos sistematizados, existia muito relato de caso, ou então patobiografia, que é assim, uma pessoa que já morreu, você pega a biografia dele e vai identificar uma doença mental nele decorrente e vai atribuir a religiosidade dele, quer dizer, alguém que você nem conheceu. Então, muitas situações de patobiografia e situações de relato de caso, né? E no final do século XX, a partir mais ou menos de 1980 para cá, né, os estudos, houve uma melhora significativa na metodologia científica nessa área, começou a se utilizar os métodos utilizados no restante da ciência, e aí nós voltamos a identificar, a construir estudos com maior número de indivíduos, com mais pessoas, e aí a gente vai ver que, a partir, então, desse final do século XX, início do século XXI, a absoluta maioria dos estudos publicados vai indicar uma forte relação positiva entre religiosidade, espiritualidade e saúde. Aqui é um slide apenas para mostrar os estudos mais importantes publicados nesse período da década de 90, né? Estudos com pacientes com câncer, com pacientes terminais, com pacientes com crianças, com famílias de crianças com retardo mental, né? Pacientes com doença degenerativa neurológica, né? Então, esse conjunto de estudos aí é só para mostrar como houve uma mudança, então, na metodologia, né, empregada para se estudar religiosidade e espiritualidade relacionada com a saúde. Para vocês terem uma ideia, essa talvez seja a maior contribuição que se tenha dado até hoje aos estudos sobre religiosidade e espiritualidade em saúde, que são 2 volumes, uma primeira edição e uma segunda edição do Handbook of Religion and Health, do professor Harold Koenig. Ele, no primeiro volume, publicado em 2001, ele reuniu 1.200 estudos a respeito de religiosidade, espiritualidade e saúde, né? Ele conseguiu encontrar 1.200 estudos e quase que a absoluta maioria deles apontava para esse benefício da religiosidade e espiritualidade para a saúde. Só para a gente ver o avanço que o tema tem tido em termos de investigação científica, né? Ele fez um segundo volume, 10 anos depois, já reunindo 3.000 estudos. Então, enquanto ele conseguiu reunir 1.200 estudos ao longo do século XX, só na década seguinte, na primeira década do século XXI, ele conseguiu reunir 3.000 estudos, né? Então, isso é
É uma evidência de como vem crescendo exponencialmente o número de estudos e o interesse pelo tema. Bom, e como é que a gente conhece, né? Como é que conhecemos, né? Esse benefício da espiritualidade sobre a saúde? A gente poderia dizer o seguinte, que a grande maioria dos estudos, eles, em geral, abordam 3 aspectos da religiosidade e da espiritualidade em benefício da saúde, né? O primeiro dele é que pessoas com maior envolvimento religioso e espiritual, geralmente, elas estão menos expostas a situações de risco para a saúde, como situações de violência, uso e abuso de álcool e de outras drogas. Então, assim, o próprio fato, né, de ser uma pessoa com um maior nível de envolvimento religioso e espiritual, isso já funciona para esse indivíduo, né, como um fator de proteção, né, porque, em geral, ele não está, né, no meio de gangues, no meio do tráfico. Tem um estudo do Paulo Dalgalarrondo, feito em São Paulo, que diz o seguinte, que um estudo numa grande favela lá, né, que o principal fator de prevenção contra envolvimento com o tráfico naquela favela era família organizada. E o segundo fator era envolvimento religioso, certo? Eram os 2 fatores mais importantes, né? Sendo que família organizada estava diretamente relacionado com a questão da religiosidade. A segunda forma é o próprio envolvimento religioso, né? Aquilo que a gente chama de religiosidade organizacional, o vínculo religioso, você fazer parte de algum tipo de comunidade religiosa. Isso traz para as pessoas um suporte emocional, um suporte afetivo, um suporte social de qualidade maior do que você pertencer a um clube esportivo ou a uma sociedade de natureza financeira, um consórcio, uma coisa assim, né? Em função dos objetivos das pessoas que estão ali. Então, pessoas que normalmente têm um maior envolvimento religioso, elas são beneficiadas em termos de saúde, até em função do suporte que elas recebem da comunidade a qual elas pertencem. Então, no momento de dificuldade, no momento de estresse, né, no momento de sofrimento, numa perda de um familiar, numa dissolução conjugal, né, a gente encontra na nossa comunidade religiosa esse suporte. Então, esse seria o segundo aspecto. E o terceiro aspecto é justamente o que a gente chama de coping religioso e espiritual, que seria a fé, certo? Que seria a fé. Quer dizer, que seria a forma como a sua crença religiosa te ajuda a enfrentar as situações de dificuldade na sua vida, certo? Você pode se deparar com uma situação de dificuldade muito grande, né? Com uma situação de perda, né? E, por exemplo, uma pessoa que tenha um coping religioso e espiritual positivo, né? Ela vai ter uma capacidade muito maior de absorver isso, né? E ela vai se perguntar, o que Deus quer de mim, né? Ou então, o que a vida quer de mim, né? Diante dessa situação que eu estou vivenciando, né? E uma pessoa, por exemplo, que tem um predomínio de coping religioso e espiritual negativo, né? É uma pessoa que vai pensar provavelmente assim: Deus me abandonou, Deus não existe, Deus não me ama, né? Alguma coisa assim. Quer dizer, então, os mecanismos, né? As estratégias de coping que nós temos
né, que cada um tem, que cada um aprende e que cada um desenvolve na sua espiritualidade, é um fator fundamental na preservação da saúde, né? Então, como nós temos escalas a respeito desses aspectos, né? Então, as pesquisas têm sido feitas muito nessa direção, né? De avaliar, né, o envolvimento religioso, a frequência religiosa, as estratégias de coping e depois comparar com a saúde. Aqui, só a título de demonstração, um artigo nosso, do meu grupo, meu e do Alexander, né? É um artigo sobre religiosidade, sintomas de humor e qualidade de vida em pacientes portadores de transtorno bipolar. Nós estudamos, só para vocês terem uma ideia de como é que é feito, né? Nós estudamos 168 pacientes bipolares graves, com mais de 10 anos de doença e com mais de 6 anos de tratamento conosco, certo? E aí nós fomos ver denominação religiosa, a religiosidade organizacional deles, quer dizer, a frequência ao culto, ao serviço religioso, né, com que frequência ele fazia, a religiosidade privada, com que frequência ele rezava, orava, meditava ou lia textos sagrados da religião dele, né? E afastando estatisticamente essas variáveis de confusão, que são idade, sexo, estado civil, situação laboral, que interferem, né? A gente afastando isso através de um programa de computador muito complicado, que chama SPSS, né? A gente, então, foi ver qual que era o desfecho, qual que era o número de internações, de tentativas de suicídio, qual que era a qualidade de vida desses pacientes. Então, esse estudo que nós publicamos na revista mais importante na área de transtorno de humor no mundo hoje, então, ele apontou justamente isso, né? Que os resultados nesse primeiro tempo é que esses pacientes tinham menor número de tentativas de suicídio e melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida. Isso para um paciente com doença mental grave, muito importante, né? E nós estamos agora preparando uma segunda etapa do estudo, que é a reavaliação 2 anos depois. Então, quer dizer, 2 anos depois, nós pegamos os mesmos pacientes, fizemos as mesmas escalas, os mesmos questionários, para a gente ver, então, qual que é o resultado. Mas aí a gente não publicou ainda. Bom, esse é um outro tipo de contribuição que a gente tem feito também na área. Essa é uma revista importante na área de psiquiatria, uma revista de publicação de vários países, né? E que solicitou a gente solicitou a vários países que enviassem o relato, né, de uma contribuição, né, de uma organização religiosa ou baseada na fé, né, para a saúde pública, né? Então, tem artigos da África, da Ásia, tem artigos da América do Norte, da Europa, e tem um artigo nosso, que é um relato da experiência, né, da pastoral da criança no Brasil. Bom, agora, o que nós precisamos conhecer? Quer dizer, o que está faltando ser conhecido, né? Quais são os nossos desafios à nossa frente? A gente já percebe, né? Então, nós temos 2 desafios teóricos e 2 desafios práticos. Eu acho que quem está trabalhando nessa área concorda comigo, né? O primeiro desafio é que é a realização de estudos qualitativos. A maior parte dos estudos é anglo-saxão, é feito pelos países do hemisfério norte, principalmente aqueles de língua inglesa, né? E
mas eles não têm a tradição de fazer estudo qualitativo. Os estudos deles são todos quantitativos, são estatísticos, né? Igual aquele que eu apresentei. Então, nós precisamos de fazer estudos qualitativos para saber como que essa relação entre espiritualidade e saúde se estabelece. A gente já sabe que ela se estabelece e a gente já sabe que ela é positiva. Agora a gente quer saber como é que ela se estabelece, né? E como é que nós podemos construir estratégias em benefício das pessoas com religiosidade e espiritualidade, né? E os outros são desafios práticos, que são a inclusão da espiritualidade no ensino e na prática clínica dos profissionais de saúde, né? A gente não quer que os profissionais de saúde convertam ninguém a nenhum tipo de religião, né? A gente quer apenas que eles tenham uma posição menos preconceituosa e menos desestimulante do que normalmente a gente vê. A maioria dos profissionais de saúde, quando o paciente fala de espiritualidade, religiosidade, ele ou faz uma crítica ou então ignora o fato, né? E a outra questão é a questão da inclusão do ensino, né? E da maior avaliação e orientação de estratégias de coping. Aqui só para lembrar, né, a vocês que todos esses estudos, né, não há nenhum estudo consistente e importante que aponte uma denominação religiosa ou uma religião como sendo mais eficaz ou mais benéfica para a saúde do que outra. Não existe. O que a gente consegue identificar é o quê? É o nível de envolvimento religioso, certo? É o envolvimento espiritual. Então, isso varia de pessoa para pessoa e beneficia mais ou menos, certo? Mas não existe diferença nos estudos, né? Muito obrigado.